Gravando. Bom dia, Ari. Ô, Francisco, seja bem-vindo. Tranquilo? Dormiu bem? Dormia. Custei, mas dormia. Calor demais da conta. Nossa, tá demais, né? Eu já coloquei aula para gravar, sabe, Francisco? Ok. Eu disse aqui há um minuto atrás sobre o problema que está tendo no Teams. Não sei se você viu aí, que você de tarde e noite você usa mais o Zoom, talvez você não tenha É, percebido, mas deu um apagão quase geral no mundo inteiro, você viu? não tô sabendo, não. Deu problema. Aqui no Cefet, o pessoal da noite, praticamente ninguém deu aula direito, da tarde para a noite. Só quem já estava aberto no Teams no final da tarde que conseguiu razoavelmente dar aula. E muitos alunos não estavam Ixi, conseguindo. É uma coisa geral, eu vi no Google lá, é geral no mundo inteiro, principalmente na Austrália e nos Estados Unidos. Eu estou falando com o pessoal aqui que isso é uma coisa decorrente, provavelmente, do excesso de usuários. E aí eu estou combinando assim, se durante a aula nossa, que provavelmente não vai acontecer, porque isso tem acontecido de tarde para a noite, acho que até por questões de fuso horário mesmo, deve ter mais utilização no mundo nesses horários, eu acho, estou sacando, né? A gente aborda, entendi. a gente aborda a aula e na semana seguinte, de volta, a gente discute o que, é que vai ser feito para compensar, tá? Mas acho que não vai ter problema, não. Até hoje não teve problema, não. Conosco, né? Tá certo? Aí fica É. combinado assim. Agora, com relação à aula de hoje, vamos começar, né? Você fica O pessoal mais tá perguntando se você tá sabendo se vai ter aula ano que vem, semana que vem. na segunda-feira ou durante a semana. A aula deles é terça, né? Então deve ser desse dia. Oxe, Até então, que é negócio da avaliação, eu acho que é aula normal. eu também acho que é normal. A gente, nós não fomos comunicados sobre o que fazer, não temos orientação nenhuma, ou até ter uma orientação em contrário, é aula normal, né? Se Normal, ninguém também falar acho. nada conosco, né, seja professor ou aluno, é aula normal, né? O calendário não prevê, tipo, um recesso, um dia não letivo. Então, aula normal. Eu acho que vai ser normal. Bem, então vamos lá. Tá a figura está normal aí, Francis? Ainda não chegou ainda não. Tá tudo preto aqui. Tá, vou mandar. Tá tudo escuro. Agora É, deve ter chegado, né? vai estar a mão. Ainda tá, tudo preto. Já pensou se você não monitora aí, a gente fica dando aula com tela toda preta o tempo todo? Mano, os meninos falam. É tranquilo. E agora? Continua Teve. preto, né? Não, não chegou. Não, tô te vendo. Compartilha e espera um pouquinho, porque pode ser que tá demorando a atualizar a tela. Eu estou falando do Teams que não vai dar problema, de repente já está dando. Eu compartilhei a tela aqui. Pois é, tem alguns meninos aqui falando que carregou para eles. Agora carregou para mim. Ah, tá bom. Então, beleza. Agora chegou. Graças a Deus, o É, Teams está funcionando, né? Bem, gente, sintam-se à vontade, como sempre, né? Eu não preciso falar, mas é sempre bom lembrar, a interromper a nossa exposição a hora que vocês quiserem. Sentiu necessidade de uma explicação extra, pode interromper, né? Eu costumo falar que eu sou aqui mais uma interface entre você e o simulador. Se vocês não falarem nada, eu vou seguindo o meu roteiro aqui e vou simulando e falando, mas se vocês quiserem que eu pare para repetir, ou para refazer, ou até para fazer alguma mudanças no circuito, né, para tirar alguma dúvida, é só falar que eu faço, tá? Como vocês não vão ter acesso agora a essa mexida, eu faço no lugar de vocês, eu sou a mão de vocês aqui, é como se estivesse no laboratório, vocês estão lá comigo, só que vocês estão com a mão amarrada e eu estou com a mão solta, então eu faço a mudança no circuito aqui, tá legal?
Bem, então, com relação ao que nós temos feito e vamos fazer hoje, é estudar e praticar a utilização do multímetro, né? Seja como um medidor das três coisas básicas que ele faz, que é tensão, resistência e corrente. Só para lembrar, a semana passada nós mostramos esse circuito aí, ó, medimos a tensão nos extremos do resistor e tal, né? Na aula seguinte, deixa eu ver aqui, fizemos a mesma coisa, só que coloquei as pontas de prova nos terminais do resistor, quer dizer, medir a queda de tensão no resistor para vocês, além de praticar a medida, comprovar que a tensão fica dividida, uma parte no resistor, outra em outro resistor, né? Esse assunto vocês vão ver, já estão vendo lá na teoria, né, circuito de série, lei de Kirchhoff e tal, e nós vamos praticar mais vezes sobre eles, com situações mais elaboradas. Depois, nós abrimos o circuito, né? Isso aí foi no final da aula passada, pelo que eu me lembro, a gente abriu, tinha uma ligação aqui, onde que eu estou passando a seta, tirei essa ligação e inseri a ponta de prova entre os pontos que estavam abertos, quer dizer, eu abri o circuito e passei a utilizar o instrumento como um medidor de corrente, porque, como vimos, o medidor de corrente ele tem que ser inserido em série com o caminho por onde vai passar a corrente, porque a corrente tem que passar por dentro dele. Para ele medir a corrente, a corrente tem que passar por dentro dele, o que não é necessário ou não se deve fazer se for um voltímetro, né? Por quê? Porque o voltímetro mede a diferença de potencial. Então, quando você coloca uma ponta num ponto, um ponto do circuito, a outra em outro ponto do circuito, ele vai indicar a diferença de potencial que está entre esses dois pontos. Isso é o voltímetro. O miliamperímetro não mede diferença de potencial, ele mede corrente. Então, tem que ter fluxo de corrente passando por ele. Então, é o caso que fizemos, né, que está mostrado aqui. Ó. Que circuito é esse? É um circuito que tem uma fonte de tensão, constituído por duas pilhas, né, e dois resistores em série. Portanto, a resistência total ou resistência equivalente é a soma das duas. Né? A corrente passa pelas duas, circula pelo medidor, lembrando que a resistência interna do medidor ela tem que ser suficientemente baixa para não interferir de maneira apreciável no valor dessa corrente, porque não tem significado você pôr um medidor no circuito e ele alterar o valor da grandeza que ele está medindo, né? Só que, na realidade, não existe um medidor de corrente com a resistência tão pequena assim para eu poder, em alguns casos, desprezá-la totalmente. Em algumas situações, a gente tem que considerar, porque vai aparecer um erro na medida em função disso e eu não vou saber de onde está o erro, né? Eu vou considerar o erro se eu estiver considerando a influência do medidor na medida, né? Normalmente é desprezível isso, né? Vamos pôr para rodar, olha aí, está medindo uma corrente, olha a escala dele aqui, ó, 200 miliamperes, então ele está medindo uma corrente de 14,5 miliamperes. Esse valor de corrente, ele é dado pela diferença de potencial, você já está vendo lá na teoria, se não me engano, a diferença de potencial entre esses dois terminais aqui, ó, que é a resistência total do circuito, dividido pela resistência total. Nós vamos também, a partir da semana que vem, estudar isso com mais detalhes. De qualquer forma, quando você quer saber uma corrente, você pega a tensão no componente, um componente por onde passa aquela corrente, e divide pelo valor da resistência. Vocês vão ver depois com detalhes que basta você pegar uma tensão num resistor aqui, por exemplo, esse, ou esse, e dividir pelo valor. Por quê? A corrente que passa aqui é a mesma que passa aqui, né? Então, ela vai produzir uma queda de tensão aqui, que dividido pelo valor da resistência é o valor da corrente. A mesma coisa acontece aqui, tá? Se eu desprezar a resistência do miliamperímetro, eu posso medir a tensão aqui, ó, né? Aliás, eu posso pegar, desculpe aí, a tensão total e dividir por essa resistência total aqui, ó. Vou repetir para ficar claro. Se eu desprezar a resistência aqui, ó, ela é zero. Então, a tensão total, ela fica toda aqui, ó. A tensão das pilhas fica aqui.
Imagina que ela, eu estou imaginando que ela fica aqui, porque eu estou desprezando o que fica aqui, porque é desprezível mesmo, na maioria dos casos. Aí, se eu estou considerando que a tensão da pilha está aqui, basta pegar a tensão da pilha e dividir pelos dois resistores em série, somar os dois e tal. Aí vai dar esse valor aqui, ó. Vocês podem até fazer a continha aí, se vocês quiserem, né? Esse resistor aqui, ó, as cores aí, eu não vou falar para você já praticar. Já as cores aí, ó. O outro de baixo é a mesma coisa, cara. Então, esse resistor aqui de valor X, esse de valor X, soma os dois, pega os 3 volts aqui, divide por ele, e vai dar uma corrente aproximada. É bom vocês saberem, vocês fazerem essa conta e pôr na tabelinha aqui embaixo, para vocês terem noção da diferença do valor real e do valor teórico. O valor real seria 3 dividido por valor da resistência aqui. O valor, digamos, teórico, que eu estou desprezando aqui. Agora, o real é o valor real da bateria, né? Aí eu teria que saber o valor dela, porque das pilhas, por quê? Porque tem a queda na resistência interna dela, né, devido ao efeito de carga, e tem a resistência interna do medidor também. Esses elementos fazem com que essa medida aqui, ó, não dê exatamente igual aos 3 volts, que eu imagino ter aqui, dividir pela soma dos resistores, tá certo? Isso é uma complementação do que a gente falou na aula passada. Com relação a hoje, o assunto de hoje, esse aqui também é da aula passada. Eu só mudei a resistência, tá certo? Vamos passar para o circuito 5 aqui, vamos ver, que é o de hoje. Bem, é isso aí, lembro bem. Na aula passada a gente começou a falar sobre isso aqui, ó. Tá lembrado? É o mesmo circuito anterior, gente, só que no lugar do resistor, eu estou usando o potenciômetro. E o que é um potenciômetro? É um resistor. A diferença é que ele é um resistor variável, eu posso ajustar o valor dele. Eu pedi para vocês, no final da aula, fazer uma pesquisa na internet sobre os tipos de potenciômetro, né? Se vocês fizerem, vocês devem ter visto algo parecido com isso. Eu também fiz essa pesquisa e coloquei alguns aqui para a gente comentar. Observe, primeira coisa, o que é um potenciômetro? Lembra que nós falamos? O potenciômetro é um resistor, ele apresenta, vou aumentar o tamanho aqui, ele apresenta uma resistência ômica entre os dois extremos, entre esse ponto e esse. É uma resistência fixa, é um valor padronizado, é um valor X, 100K, 10K, 1K, depende do tipo. Só que ele tem um cursor. Esse cursor, ele muda, ele pode ser mudado em termos de posição, e é um acesso a uma parte do componente. Digamos que é uma parte física do componente que encosta aqui no resistor. Então, ele passa a apresentar uma resistência entre o cursor e esse ponto aqui, ou entre o cursor e o ponto de cá. Ele forma uma divisão aqui, ó. A resistência total, ela fica dividida em duas, essa aqui e essa aqui. E dá para vocês concluírem que elas se somam, né? Por quê? Porque a resistência daqui, em relação a esse ponto, está em série com a resistência desse ponto em relação a esse. Imagina que você cortou o potenciômetro do meio aqui, ó, fez um corte aqui, ó, né, separou, mas juntou com um fio. O que você tem? 2 resistores em série, né? E o cursor está no meio, na junção, no fio, ou é o fio, né, que une os 2 resistores. Então, entre ele um lado e entre ele o outro lado, nós temos os 2 resistores que se somam, né? Com a característica que eu posso mudar a posição aqui, ó. Mudou a posição, muda o valor. Se ele estiver totalmente à esquerda, a resistência entre ele e esse terminal aqui é 0, porque ele está nesse ponto, não tem resistência nenhuma lá. É como se tivesse encostado nesse fio. Por outro lado, entre ele e o lado direito, tem toda a resistência do potenciômetro. Se você estiver no centro exato, é 50% de um lado e 50% do outro. Entendeu? Essa figura mostra isso aqui, ó, ilustra isso que eu falei, essa figura aqui, ó. Observe que nós temos aqui um potenciômetro circular, que é um tipo bastante comum. E aqui tem o cursor dele, ó, né? Do jeito que está desenhado, o cursor está todo do lado esquerdo.
Ele está encostando aqui, ele encosta nesse elemento que é a parte resistiva, né? Esse elemento aqui, que está em forma de um anel, né? É o elemento resistivo, geralmente de carbono, né? E aqui ele está encostando no carbono, bem na pontinha. Então, a resistência entre esse centro aqui, ó, e o início, que é o do lado esquerdo, é zero. E entre esse meio aqui, conforme eu disse, seria a resistência total dele. A corrente, se ela for aplicada ao circuito, a ele, ela vai passar por aqui, cara. Isto é, se eu ligar o circuito entre o central e o final, né, ela passaria por aqui, ó. Contraria toda a resistência. Se eu ligar o circuito entre esses dois terminais, o início e o centro, não teria resistência nenhuma, cara. Ela não limitaria, entendeu? Então, ajustando a posição, eu defino qual é a resistência entre dois pontos considerados, seja o centro para o início ou o centro para o final. Se eu considerar o centro, aliás, se eu considerar o início e o final, é constante a resistência do dispositivo todo, fixo e total. Com relação aos tipos comuns, né, nós temos esse aqui, ó, não é tão comum esse tipo aqui, porque ele é mais elaborado, ele é de maior valor, mais custo, é um dispositivo mais caro, vocês podem ver pela figura, né? Ele, além da resistência que está aqui, não estou conseguindo enxergar, deve ser porque ela não está mostrada, né, os terminais estão do outro lado, né, então ela tem essa mesma forma aqui lá dentro, só que ele tem um ajuste aqui mais elaborado, ele tem uma escala, e associado a um eixo. Isso aqui é o que a gente chama de quinobe, né? E observe que tem uma pintinha branca aqui, ó, e uma linha indicando, cá na escala, ela vai do pontinho aqui até lá na escala, indicando a posição. Isto é, isso define o valor da resistência entre os pontos que eu mostrei anteriormente, em função da posição. Então, quando você gira a posição. Então, já, além dele ajustar o valor, esse caso aqui indica o valor, né? Ou pode indicar o valor em termos mesmo do valor, tipo assim, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 100 ohms, ou em termos de percentual, ou multiplicativo. Por exemplo, se esse aqui for um resistor de 100, um potenciômetro de 100K, e está na posição, digamos, 5 aqui, né? E se a escala for de 0 a 10, os 5 aqui seria a metade. Então, seria 50K. Ou qualquer outra posição aqui indicaria o valor em termos de multiplicação. Seria o valor do número aqui vezes o valor do multiplicador da escala. Outro tipo comum, bem mais comum, né, no caso, é esse aqui, ó. Esse aqui, ó, é o caso de potencial mais comum e é o modelo mais antigo, dos mais antigos que tem. É um potencial simples. Ele tem aqui os três terminais e um eixozinho aqui, no qual você insere o quinobe aqui para ajustar, né? Esse aqui é parecido, a diferença é que ele tem duas camadas. Quer dizer, ele é duplo, é um potenciômetro duplo. O que tem nesse de cá tem o dobro aqui, com a particularidade que é um eixo para os dois. Então, quando você varia a posição do eixo, você varia igualmente as resistências dos dois resistores. Ari, para mim aqui, eu só estou vendo o quinobe. Só o quinobe, Chico? Diminui o tamanho um pouquinho. E agora, Chico? Às vezes eu fico querendo ampliar muito e acaba indo, né? Agora apareceu. Tá. Esse aqui também, ó. E agora? Está vendo ele todo, Chico? Continua vendo? Estou vendo a página inteira agora. Tá. Todos. Tá. Então é isso, gente. Repetindo aqui para quem não viu, esse aqui é o modelo simples, é simples e muito comum, né? Ele é encaixado geralmente no painel, na caixa do aparelho. Na caixa do aparelho vai ter uma furação, você coloca ele encaixado lá e parafusa. E do lado externo tem o quinobe, que é aquela parte que você manuseia, né? Então, ajustando ela, você ajusta as resistências conforme a necessidade. Esse de cá, à esquerda aqui, é muito parecido, cara. Repetindo, a diferença é que ele é duplo e tem só um ajuste que vale igualmente para os dois.
esse modelo que tem aqui, ó, esse que está ao lado, vamos pegar o que está ao lado aqui, ó. Esse azul ao lado entre os dois aqui. Ó. Isso aqui é um trim-pot. O que é um trim-pot? É um potenciômetro geralmente miniatura, que é feito para você soldar sobre a placa de circuito impresso. Então, esses terminais aqui são soldáveis, né? Você insere na furação e solda. Ele é muito pequenininho, e o ajuste não é através de knob, como o potenciômetro, não. O trim-pot é o ajuste com uma chave. Você insere aqui na fenda aqui uma chave e ajusta a posição. Dependendo do caso, tem uma volta, duas, várias voltas, que vai ajustando à medida que o valor vai chegando no ponto que você quer. Dá para vocês perceberem que, em termos de utilização, eles diferem no sentido da vida útil, né? O potenciômetro comum, por exemplo, você pode girar esse eixo aqui infinitas vezes, muitas e muitas, centenas, até milhares de vezes, que ele não estraga. Aliás, se ele fica muito tempo parado, é que dá problema, porque costuma dar uma oxidação lá no carvão, você tem que, de vez em quando, dar umas mexidinhas nele para limpar, ou então usar um spray específico para limpar, um spray anticorrosão. É a falta de uso. Ele é feito para ser manuseado, né? Está sempre girando. O carvão que usa lá é um carvão especial que tem essa propriedade, né? Ele é autolimpante e também ele é feito para deslizar a parte móvel sobre ele. Já o trim-pot, não. O trim-pot, para você ajustar uma vez, você ajustou aqui, tanto pela dificuldade mesmo de ajustar, dá para perceber isso. Você tem que inserir uma chave de fenda aí. Você ajusta e, preferivelmente, não mexe mais. Ou então, ajusta algumas vezes e não mexe mais. Porque se você ficar ajustando o tempo toda hora, ele estraga muito rápido, porque ele não foi feito para isso. Ele é feito para você, ao inserir ele no circuito, fazer pequenas alterações, pequenos ajustes. Normalmente, em circuitos, principalmente circuito analógico, quando você calcula os componentes e monta o circuito, os valores dos componentes não são exatamente os valores que você calculou. Tem sempre uma diferencinha, e aí você precisa de um ajuste para complementar, para chegar no ponto, é chamado ponto de operação do circuito. Então, quando você põe o circuito para funcionar, ele não vai ficar funcionando assim 100%. Aí você vai lá no trim-pot e ajusta ele. Né? E tem outras situações também que demanda o ajuste, né, que não deve ser de forma constante. Aí você pode usar e deve usar o trim-pot, não precisa de usar um potenciômetro, porque ele é mais robusto, ele é maior, não é feito para isso. Aqui tem um outro exemplo de trim-pot, né? A diferença é só física. Esse aqui é mais alto, né? E esse aqui é mais comprido. Aqui está o eixozinho de ajuste dele. Esse outro que está aqui, ó, é um trim-pot também. O ajuste é através dessa palhetinha, você corre com ela aqui, você movimenta ela aqui, ó, linearmente. Aí a resistência entre os terminais modifica, e também não é feito para ficar mudando a vida toda, não, toda hora não. E que nós temos aqui a vista inferior dele, a vista de baixo dele, inclusive com o valor escrito lá. Isso aqui é um de 20 quiloohms. Esse outro aqui também, ó, esse azul aqui, ó, aliás, antes de mostrar, esses outros dois aqui que estão lá são trim-pots também, miniatura, ele é bem pequenininho mesmo, tá, gente? Menor, é bem pequeno. Pela espessura aqui, ó, pelo tamanho da fenda que você coloca a chave de fenda, você dá para ver que ele é muito pequeno. Um mosquitinho. Você insere ele também no circuito impresso e ajusta, e tem duas posições aqui, ó. Tem dois, está indicando os limites aqui, você ajusta nessa faixa aqui para ajustar o valor dele. Ajustou, não mexe mais não, de preferência. Já esse outro aqui, ó, esse azul aqui, ó, ele é feito para ficar sendo ajustado o tempo todo. Ele é um potenciômetro multivolta. Esse aqui, por exemplo, ele deve ser de 7 a 10 voltas. O que quer dizer isso? Para você ajustar o cursor em toda a extensão do componente, você tem que dar várias voltas. 5 voltas, 7 voltas, 10 voltas, depende do tipo. Qual que é a necessidade de se fazer? É que em muitos circuitos você precisa fazer um ajuste fino, a gente chama de ajuste fino, isto é, pequenas variações
variações mínimas, assim, são necessárias para ajustar o ponto que você quer. E esses outros potenciômetros, como esse de baixo que eu estou mostrando aqui, você encostou dele, já dá uma variação grande. Por quê? Por causa da forma física dele mesmo. Uma pequena mexida nele, o cursor movimenta e há uma variação grande percentualmente da resistência. Quando você não quer isso, você tem que fazer algo mais elaborado, né? Isso aqui são várias camadas, né, que se movimentam lá dentro, de forma a você ajustar o valor. Então, você tem que dar várias e várias voltas para cobrir toda a extensão. Isso quer dizer, uma volta varia pouquíssimo, 2 voltas um pouco mais. Então, para variar tudo, 100%, você tem que dar 10 voltas. Então, imagina que se você quer ajustar um valor pequeno, 0,1% do valor, você movimenta muito menos o cursor aqui, ó, do que do de cá. Do de cá você nem consegue, esse de baixo aqui, esse aqui você consegue. Então, quando você quer variar sutilmente a resistência, para que o ponto de operação fique bem caracterizado, garantidamente lá naquele lugar que você quer, você usa um potenciômetro multivolta. Ele é um pouquinho mais caro, obviamente, que os outros, né? Mas a necessidade aqui prevalece. E também não é tão mais caro assim, né? Você encontra uma variedade muito grande desses componentes, principalmente hoje em dia, nesse mercado chinês que tem por aí. Bem, esses são alguns tipos de potenciômetro, conforme eu disse, existem vários outros, mas tem várias outras modalidades. Por exemplo, nós temos aqui, ó, uma outra categoria de potenciômetro que a gente chama de reostato, né? Qual que é a diferença do termo potenciômetro e o termo reostato? Potenciômetro é quando você usa os 3 terminais dele e usa as 2 resistências variáveis num circuito que você divide as tensões, por exemplo. O circuito necessita que você tenha 2 valores ajustáveis. Quando você quer só um valor, você quer uma resistência única que varia, você pode usar o potenciômetro anterior e usar só 2 terminais dele, que é o do meio ou com o da esquerda ou o do meio com a direita. Pode ser, não tem problema nenhum. Né? Agora, se você quer um que já é feito para isso, você usa o reostato. O reostato é um resistor variável que você usa só 2 terminais dele. Né? Então, o símbolo dele, ou a representação é essa aqui, igualzinho do potenciômetro. Né? Esse aqui é o caso circular. Né? Só que eu não estou usando esse terminal da direita aqui, ó, porque eu não vou precisar dele. A corrente vai fluir, onde que eu estou mostrando aqui, ó, e vai encontrar essa resistência aqui no caminho, e vai definir o valor dela. E você mudando a posição do cursor, cara, até cá na frente, você varia a resistência e, consequentemente, a corrente. Então, o reostato é um potenciômetro que você usa 2 terminais só. Por exemplo, tem um caso aqui, ó, esse que está sendo mostrado aqui, é um reostato. Ele pode ser usado como reostato ou também como potenciômetro, apesar de que normalmente ele não é usado como potenciômetro. Olha pelo desenho você está observando que ele é grande. Esse aqui não é pequenininho igual um potenciômetro, ele é enorme. Aqui o terminal aqui nem é soldado, é parafusado, entendeu? E ele é do tipo que a gente chama de toroidal. O fio dele, ele é um fio, cara, ele é enrolado. Observe aqui, ó. Existe um anel aqui, ó. Né? Ele tem outros nomes também, mas toroidal é o mais usado. Então, a resistência total entre esse terminal e esse é dada pela resistência desse fio que está enrolado aqui, ó. E várias e várias voltas aqui, até chegar aqui. Se você acessa ele por aqui e por aqui, você tem a resistência total do fio, igual tem num potencial normal. E se você acessa daqui, que é o cursor, né, acessa daqui para um lado ou outro lado, aí você pode ter o reostato. E ajustando aqui esse eixo aqui, não está mostrado como faz, mas é um eixo, né, que dependendo do resto da estrutura dele, da caixa dele, tem uma manopla lá, um knob lá, que quando você gira esse aqui em toda essa extensão. Então, o ponto que encosta no fio modifica de posição. Esses casos aqui são para situações que você demanda mais potência elétrica, né, maior dissipação de calor. Eu uso o fio porque, normalmente, quando tem componente de fio, resistências de fio, os valores resistivos são menores. E resistência menor, corrente maior, calor
maior, quantidade de calor maior. E para dissipar, ele tem que ser grande. Então, esses aqui são grandes. Tem vários tamanhos. Tem tipo assim, só para ter uma ideia, tamanho de um pulso, né? Mas também mais 10 vezes maior. Tem dispositivo desse aqui que costuma pesar quilos. Aqui tem um outro modelo, um parecido com o de cima, só que está sendo visto de vista aérea, né? É a mesma coisa, cara. O fio enrolado, o cursor e os terminais. Só outro exemplo. Esse aqui também é muito usado, nós temos até dele lá no nosso laboratório, o fio enrolado num cilindro isolante, então não é na forma toroidal, né? A gente chama isso aqui de solenoide. O fio enrolado, as espiras do fio, né? Enrolado, né? E aqui tem a saída dele. E são fios isolados, obviamente, você não vai encostar um fio no outro aqui, né? Aí a corrente vai circular por onde? Olha o caminho aqui, ó. Ela entra, circula, dá a volta e sai aqui, ó. Então é um resistor variável. Se eu passar essa parte aqui, ó, não sei o nome, vou chamar de cursor, que é o nome genérico. Se eu movimentar ele aqui nesse eixo, eu modifico o ponto que ele vai encostar no fio, né? Obviamente, vocês devem ter percebido que ele encosta em vários fios ao mesmo tempo. É isso? Esses fios que ele encosta são curto-circuitados e, no fundo, vale um ponto só, um fio só. A resistência que importa é a resistência entre esse terminal e a desse ponto aqui, ou a resistência entre esse terminal e esse ponto aqui, se eu estiver usando esse terminal. No caso aqui, não está sendo usada, cara. Como o reostato só usa os dois. Aqui nós temos uma caixa, lá dentro tem um dispositivo igual esse daqui, ó, igual esse aqui, ó. Tem uma caixa, os acessos estão aqui, ó. E aqui é a parte isolante, né, o que você pega e fica movimentando aqui, ó. Tá? Nós temos alguns exemplos disso lá no nosso laboratório, de 50 ohms, 100 ohms, 500 ohms, até 5 quiloohms, que são valores, assim, que você pode chamar de valores baixos, né, se eu estiver considerando eletrônica, né? Circuitos eletrônicos normalmente não usam esses componentes, né? Geralmente são usados em circuitos que trata de controle de energia com quantidades maiores de energia, mais comuns lá na eletrotécnica. O seguinte, já nós usamos muito esse componente, ó. Esse é um dos componentes mais comuns em laboratórios, são chamados décadas resistivas. Existem décadas resistivas, décadas indutivas e décadas capacitivas, né? São componentes cujos valores são variáveis em décadas. O que quer dizer isso? De 10 em 10, seja numa ou outra casa decimal. Pra vocês entenderem, olha bem, esse aqui é um exemplo que vai dar uma ideia bem clara. Eu ampliei aqui, ó. Se você observar aqui embaixo, ó, nós temos vários bornes de acesso, cara. Entre cada borne tem uma resistência, cara. Todas elas são variáveis, cara. Se eu colocar as pontas de prova entre esse ponto aqui, ó, e esse, eu vou obter uma resistência cujo valor eu modifico aqui, ó. E essa modificação é que a gente chama de modificação em década. Por exemplo, veja que está escrito 0,1 ohm aqui, ó. Então, o valor que está sendo indicado aqui, ó, é multiplicado por esse aqui, ó. Está na posição 0, então é 0 vezes 0,1, isto é 0. Então, entre esses dois pontos, tem com aquele ajuste, uma resistência de 0. Se eu ajusto ele aqui, ó, ajusto esse knob aqui para a posição 1, ele vai indicar 1 vezes 0,1, isto é, 0,1 ohm. Então, eu vou ter 0,1 ohm aqui, ó. Tá certo? E assim vai, de 0 a 9, né? Aqui é de 0 a 9, aqui, ó. 7, 8, 9. Na realidade, é de 1 a 10, né? Porque são 10 valores, mas tem o 0, é 0 a 9. Então, eu posso obter em décadas, assim, em passos equivalente a uma casa decimal, o valor que eu quiser. Aqui, por exemplo, é vezes 1, cara, segunda faixa. Se estiver na posição 0, é 1 vezes 0. Se estiver na posição 1, é 1 vezes 1 ohm.
Então, se eu colocar o medidor ou o circuito entre esse ponto e esse, eu vou ter o valor que vai indicar aqui. Se eu colocar entre esse ponto e o primeiro, eu vou ter a soma dos dois valores que eu ajustar aqui. Então, é progressivo, cara. Você coloca cá na frente, eu vou cá no início, e o outro extremo aqui, eu vou ter a soma de todos eles. Soma de quê? Dos valores que eu ajustar em toda a extensão. Um detalhe importante são as limitações de corrente. Olha. Na escala, por exemplo, mais baixa, olha a corrente máxima que ele aguenta. Ó. Não deve ultrapassar, senão ele vai torrar. Né? Na segunda, já passa para 0, é a mesma. A segunda, desculpe, que é a mesma. Mas na terceira, é 0,25, cara. Vocês podem observar que a limitação de corrente ela vai ficando maior limitação, quer dizer, a corrente é menor. Aqui já é 75 milha. E lá na frente, ó, já tem essa aqui, volta a 7,5 milha, aqui é 25 milha. Quer dizer, à medida que o valor da resistência vai aumentando, o componente não vai mudar o tamanho dele, os componentes são pequenos, então ele não vai suportar corrente grande. Então, isso aqui é diferente de um reostato, né? Ele é igual ao reostato no sentido de ser uma resistência variável, da mesma forma. Né? O que difere é que as resistências são variáveis em décadas, ponto a ponto, e ele não suporta a corrente grande. Então, se você for usar, você precisa de uma carga no circuito. Uma carga é onde você vai aplicar energia lá no circuito. E aquela carga vai demandar uma corrente grande, uma potência grande, não use a década resistiva, use um reostato, ou um resistor fixo de tamanho maior, de potência maior. Né? Nunca use década resistiva como carga. Né? Nunca. Por quê? Porque ela não aguenta corrente. Ela é usada para variar corrente em circuitos de polarização, por exemplo, junto com diodos, junto com transistores, com circuitos integrados para ajustar os valores lá quando for necessário. Por quê? Porque ela não aguenta corrente grande. Lá no nosso laboratório, o que se mais vê lá é década queimada. Por quê? Porque as pessoas esquecem de observar isso e usam a década como carga. Descuida e usa a década como carga. Não use nunca como carga, tá? Posso dizer que é crime usar uma década como carga, porque fatalmente você vai danificar ela. Muitas vezes danifica uma parte dela, né? Uma parte do componente mais sensível, torra, e a gente tem que trocar. Né? Aqui embaixo tem uma outra década, né? A diferença da de cima é o número de seções que ela tem, né? E que a indicação é feita aqui dentro. Ó. Você muda aqui a chavinha, o número lá vai mudando. Aqui. Só isso, é só uma questão física, mas é um modelo comum também. E essa de baixo também, só física. Você ajusta os valores, tem aqui a indicação, e eles são sempre ajustados e somados, né? Então, se você pega entre os extremos, você tem a soma. Tem um detalhe que eu esqueci de falar, vou falar aqui, ó, essa aqui fica mais visível, são os acessos. Essa aqui, por exemplo, ela só tem esses dois bornes aqui, ó, de acesso. Então, a resistência que ela vai me propiciar, que é ajustável aqui, ó, ela é obtida entre esses dois pontos aqui, ó, o ponto A e o ponto B. Esse terminal aqui metálico é chamado terminal terra. Tem um símbolo dele aqui. O terminal terra está ligado na carcaça, ele não é ligado na resistência, não. Ele é um ponto de, digamos, de aterramento ou de blindagem, porque a carcaça pode servir de blindagem, quando você precisa de uma blindagem eletrostática ou eletromagnética, você liga a carcaça no terra, no ground, né, na terra mesmo, através de fios. Aí você pega esse fio aqui e liga lá no terra, fazendo com que a carcaça fique com o mesmo potencial do terra. Isso faz com que qualquer interferência seja jogada para o terra, seja aterrado, seja dispersa na terra. Vocês vão ver o porquê disso e também a necessidade disso, tá? Então, no caso da década, todo aparelho eletrônico tem um terminal terra, que é a ligação da carcaça. Todo não, né? Todo que respeita normas, né? Às vezes a gente vê um aí que não tem, mas tem que ter. Você usa isso sempre, é uma questão até de segurança mesmo, porque quando você aterra o equipamento fica com o mesmo potencial do terra, que é o potencial do seu pé.
Então, se seu pé está com potencial de terra, você, muitas vezes, quando encosta no equipamento, não toma choque. Caso contrário, você pode tomar choque. Bem, então, continuando, entrando propriamente dito. Não, ainda não entrando propriamente dito, não. Só para você, para fechar essa questão dos potenciômetros, eu montei aqui um circuitinho, né? Observe que nós temos um potenciômetro, eu liguei a ponta de prova desse ohmímetro entre esses dois extremos aqui, ó, esses dois pontos aqui, ó, o meio e o lado esquerdo, e um outro ohmímetro entre o meio e o lado direito. Eu estou fazendo isso, gente, vale lembrar, é na simulação. Na prática, não é recomendado. Por quê? Vocês devem lembrar que, quando a gente mostrou para vocês a maneira de medir resistências, nós fizemos questão de frisar, eu e o Francisco, que quando você for medir resistência, um dos terminais do resistor tem que estar desligado. Vocês lembram disso? Você não mede resistência em circuito, porque o circuito ele pode ser interferido pelo medidor, ou pode interferir, às vezes até queimar o medidor. No mínimo, o valor não fica o valor real, porque o circuito está ali interferindo na medida, né? Então, a medição não fica correta. Então, ao medir qualquer resistor, seja potenciômetro ou não, né, o circuito não pode interferir. No caso aqui, ó, quando eu estiver medindo a resistência entre esses dois pontos, eu não posso pôr nenhum circuito aqui. Só que quando eu ligo um ohmímetro do jeito que está aqui, eu estou inserindo um circuito aqui, tá certo? De forma que pode alterar um pouco a medida. Por que eu estou inserindo? Porque dentro do ohmímetro, qualquer ohmímetro tem uma bateria. Na função amperímetro ou na função voltímetro, o multímetro não tem bateria. Ele tem a bateria para fazer funcionar. Só que isso não tem nada a ver com o que aparece nos terminais de voltímetro e de amperímetro, de voltímetro e de amperímetro. Por quê? Porque a bateria é usada para alimentar os circuitos, e elas não interferem, circuitos internos do multímetro, e não interferem na medida, mas para medir corrente, não. Porque para medir corrente, para medir resistência, não, desculpe, bem tonto aqui, vou falar de novo para não fazer confusão. Na função voltímetro e na função amperímetro não tem nas pontas de prova a bateria ou fonte de tensão nenhuma. Na função ohmímetro tem. Por quê? Porque para medir a resistência, o ohmímetro tem que fazer passar uma corrente pela resistência. Que corrente é essa? É de uma bateria interna dele, né? Então, tem uma bateria em série com as pontas de prova do ohmímetro, mais uma resistência interna do ohmímetro, que é a função da escala do ohmímetro que você estiver usando. Então, quando você coloca um ohmímetro numa escala X, você tem que olhar para dentro dele e enxergar uma fonte de tensão X e uma resistência interna X. Se você muda a escala, você vai enxergar uma outra fonte, que pode ser a mesma, mas pode ser diferente, tem o mesmo valor, mas pode ser diferente, depende do caso, e uma outra resistência. Então, quando eu faço essa ligação, eu estou sabendo que eu estou pondo uma fonte de tensão no circuito. Então, lá no laboratório, vocês não vão fazer isso, né? No simulador não vai queimar nada, o máximo que eu pode fazer é promover um erro aqui, tá certo? Eu estou arriscando fazer. Mas no laboratório eu não arriscaria. No laboratório eu usaria só um ohmímetro de cada vez, entendeu? Mas no simulador, conforme eu disse, a gente arrisca fazer porque não vai queimar nada, né? Então, vamos simular aqui e mostrar o que quero que vocês vejam. Vou pôr numa escala, digamos, 200. Eu quero medir a resistência no 200K. 200K. Olha os valores que deram aqui. 21,9 e 77,4. Olha o valor do potenciômetro. 100K, olha aqui, ó. Esse é um potenciômetro de 100K. E está medindo, na escala de 200K, portanto, o valor em K, tanto para um quanto para o outro, está medindo 21,9, redondo para 22, né, e 77,4, para ser mais bonzinho, redondo para 78 também. O certo seria arredondar para 77, né, mas eu quero forçar a barra aqui, vocês compreendem.
Se eu somar o 22 com 78, dá 100. Querendo mostrar que dá 100. Entendeu? A resistência entre o meio e o lado esquerdo, mais a do meio e o lado direito, dá praticamente 100. Né? E se eu mudo o valor do potenciômetro, o valor vai mudar. Eu Eu posso não estou mudar vendo a variação, não. O valor. do, do No potenciômetro. multímetro. Não, no No multímetro. multímetro. Não está aparecendo? É por causa da posição? Para mim que não está, não. E, por exemplo, aqui agora, Chico. Aguenta a mão, deixa eu ver aqui. Você vai atualizar a tela aqui. Tá, vamos devagarzinho aí. Não, o meu ainda está assim, parecendo que você vai apertar o play ainda. Play, o RAM? É, para rodar o programa. Ih, Chico, a sua internet deve estar bem travada. É, a minha aqui não está aparecendo. Vocês já Pra mim tá apareceram aí? normal. Tá legal? Sim. Então continua. Pode continuar, Ari. Então a minha aqui que tá agarrada. Tá. Então, olha aqui, ó. Eu coloquei o potenciômetro numa posição aqui, né, que eu estava dizendo, que está indicando... Opa, desculpa aí. Vou lá, de novo. Ó. Pimba. Observe que quem está marcando aqui 22 é porcento, né, é 22% de 100. Né, 22% de 100 é 22. Só Então, agora atualizou, você acredita? nossa, Chico, isso está pior que o meu computador aqui. Meu filho vai vir aqui hoje só para dar uma geral nessa máquina aqui, que ela tá bem ruimzinha. Mas olha aqui, gente, voltando aqui, ó. Tá marcando aqui 22%, né? Do lado esquerdo para o meio, e 22% de 100 é 22. Está aqui, ó. O resto está do outro lado, que o outro medidor está mostrando. E se eu quiser variar o valor, eu vou lá no cursor. E tem três maneiras de fazer isso, ó. Uma maneira é ajustar o valor aqui, ó. Aqui, ó, vou aplicando, vai ajustando o valor, a bolinha mudando de posição. A outra é escrever o valor que eu quero, em termos percentual. E a terceira é ir na bolinha aqui, ó, e ajustar à vontade, olha lá os valores mudando. Vamos pôr no meio, 50%. Difícil ajustar, eu vou lá e escrevo 50%. Isso? Então tem 50%. Olha o valor que vai, a surpresa lá, olha os valores que deram lá. 49,5 e 49,7, que eu posso, né, arredondar para 50%, entendeu? Se eu colocar um ohmímetro entre os extremos aqui, ó, eu tentei fazer, mas com o simulador não dá para fazer. Entre o extremo e o outro extremo daria 100, né? Obviamente. Não é isso? Ficou claro, gente? Então, isso é um potenciômetro. Eu só vou brincar um pouquinho com vocês aqui. Olha lá o multímetro mudando de valor, olha lá. Sempre complementar. Uma resistência aumenta e outra diminui. A soma é constante. Isso é um potenciômetro. Nada mais do que isso. Tá legal? Tranquilo? Então, vamos a mais uma coisinha. Vou voltar um caso aqui. Opa! Vocês não estão com pressa, estão? Bem, eu devo ter apagado a coisa, sou meio doido mesmo. Não tem importância, não. Olha o que eu fiz aqui, ó. Peguei o potenciômetro. Eu tinha um potenciômetro aqui, deixa eu ver. Você prepara uma aula e depois não acha o material, fim da picada. Aqui, ó, esse aqui, ó. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o potenciômetro e liguei simplesmente ele em série com miliamperímetro. Lógico, eu vou querer medir a corrente, né, gente? Que é o objetivo da aula de hoje. Depois de quase 50 minutos de aula, nós chegamos no assunto da aula, que é a medida de corrente. Tá lá, ajustei para medir, estou pondo na escala de 200 miliamperes. Nós vamos fazer isso mais categoricamente quando estiver estudando lei de Ohm, que aí a gente vai medir, vai calcular, entendeu? Com circuitos simples, circuitos mais elaborados.
Mas aqui é só para iniciar, o objetivo aqui nem é mesmo ficar comprovando a lei de Ohm, é sim mostrar a medida de corrente. Observe que o potenciômetro está numa posição aqui, ó, vamos ver qual posição que está, 52%, não é isso? Então, se eu colocar um voltímetro entre esse ponto e esse aqui, ó, e medir, vai dar uma tensão tal que dividido com aquele 52% lá, de X, vai dar esse valor aqui, ó. Esse potenciômetro aqui, veja bem o valor dele, olha aqui, ó. 100 R. 100 R significa 100 ohms, então é um potenciômetro de 100 ohms. E na posição de 50, na posição que está aqui, ó, 72%, é 72 ohms. A bateria aqui, ó, a pilha é 1,5, mas 1,5. Apesar de deve ter feito de carga aqui, né, não deve ser exatamente 1,5, é 1,39, para dar para enxergar. Essa pilha está com 1,39. A de baixo, ela é igual, vai estar com 1,39 também. Então, 1,39 mais 1,39 é a tensão real que existe entre esses dois terminais aqui, ó. Dá 2,78 volts, que dividido pelo valor da resistência vai dar essa corrente aqui. Ó. Entendeu? Fácil e simples, né? Ajustando o potenciômetro, obviamente a corrente vai mudá-la. Porque aí, olha o valor mudando lá no potenciômetro. Não é isso? Eu vou mudando o valor dele e sempre considerando que a tensão que vai aparecer aqui, dividido pelo valor da resistência da corrente. O interessante, gente, que quando eu for verificar a tensão aqui, ó, já mudou lá. Passou para 1,36. Era 1,39, está com 1,36. Por que isso? A tensão da pilha, ela muda com a corrente que ela está fornecendo em função da resistência interna dela. Com a resistência menor, que é o caso que está acontecendo ali, observe que a pilha teve um efeito de carga maior, quer dizer, caiu, não é 1,38 mais, é 1,36, e assim vai. Se fosse pilha ideal, ficaria 1,5, não me preocuparia com o valor aqui, eu poderia imaginar que a tensão que iria aparecer aqui seria só os 3 menos a queda do miliamperímetro. É sempre bom salientar isso, o miliamperímetro também não é um componente ideal. Se fosse ideal, ele teria resistência zero. Mas, na realidade, se ele tivesse, de fato, uma resistência zero, ele não mediria nada. Por que não mediria nada? Porque a medida que o instrumento faz é através de uma conversão analógico-digital, né? Ele lê uma tensão aqui extremamente baixa e faz a conversão dela para linguagem digital, Então, tem que ter uma tensão aqui. Se a resistência fosse de fato zero, não teria tensão nenhuma, né? O importante é que essa tensão tem que ser desprezivelmente baixa, para não interferir lá no circuito. Mas ela existe, então há um errozinho na leitura. Todo instrumento, ao medir a corrente, vai apresentar um errozinho que deve ser o menor possível, e isso é função da qualidade do instrumento. Traduz-se em preço, instrumentos mais caros, instrumentos mais baratos. Instrumento caro, né, aquele que tem uma resistência menor, portanto, menos erro. E vai por aí. Então, o que eu queria mostrar aqui é só para finalizar o assunto, é uma ilustração. Não esquece de fazer a chamada na hora aí. Obrigado, Chico. Daqui um pouquinho, só para não perder o raciocínio aqui, eu vou fazer. Se terminar, eu faço a chamada lá, que é importante fazer. Olha aqui. Inserir uma lâmpada em série. Então, a corrente ela vai passar pelo potenciômetro, lâmpada e pelo medidor. Né? E, obviamente, se eu ajustar o valor do potenciômetro, eu vou ajustar a corrente, né? E vou ajustar o brilho da lâmpada, que pode ser visto aqui facilmente. E eu fiz o favor de colocar a lâmpada na frente do potenciômetro. Pronto, agora dá. Olha aqui, ó. Veja que o brilho da lâmpada vai se modificar. Ó. Aqui, ó, olha o valor, 100%, a resistência máxima. O que quer dizer que a corrente é tão pequena que não vai nem acender a lâmpada. Aí vou reduzindo a resistência, ó. E a lâmpada deveria acender, né, Chico? Não acender, essa lâmpada deve ter queimado.
Eu ainda estou na tela dos 2 multímetros ainda. Nossa, Chico. Mas já chega lá ainda, se Deus ajudar. Outra coisa chamada simulação. Vamos lá, agora vai dar. Essa lâmpada mesmo quer acender, não, ela é danada. Na aula que vem eu ponho a lâmpada não queimada aqui, né, Chico? Deve ter feito a coisa errada aqui. Olha onde que está o erro, gente. O que vocês acham aqui? Está simulando, olha lá. Olha aqui. O instrumento está off. Instrumento off quer dizer o quê? É nada, né? Então não existe circuito aqui. Ó. Se não existe circuito, eu vou querer que a lâmpada acenda? Não vou, né? Então tem que pôr na escala lá. Ó. Escala qualquer, a lâmpada já acendeu, ó, tá vendo? Porque agora tem corrente. Agora a lâmpada vai acender. Eu esqueci disso. Laboratório você não pode descuidar, não. Olha lá, olha o brilho mudando, olha lá. A resistência alta, olha lá. Quase 100 K, quase 100 ohms. Uma resistência tão grande que a lâmpada praticamente ficou apagada. À medida que eu vou diminuindo, a lâmpada vai acendendo. Mas o que eu quero mostrar é a medida de corrente, olha lá. Não é o brilho da lâmpada. Quando eu vario o potenciômetro e, consequentemente, o brilho da lâmpada, a corrente vai variando. Olha aqui, ó. Lâmpada, dá para ver a beiradinha da lâmpada, você vê que ela está bem acesa. E aqui está praticamente apagada, corrente bem pequenininha. Entendeu? Então é isso. Estou relacionando aqui para vocês a corrente com o resultado que é o brilho da lâmpada. Eu comentei com a turma ontem, eu vou comentar com vocês também, que uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, nesse processo aqui, está vindo o que a gente chama de controle de potência. Eu estou controlando a potência elétrica fornecida à lâmpada. Quanto maior a potência, né, maior é o brilho dela. E existe aqui no processo as seguintes conversões de energia. Por exemplo, lá dentro da pilha, há uma reação química que transforma energia química em energia elétrica. Vai aparecer uma diferença de potencial aqui. Com a implementação do circuito via corrente, aquela corrente elétrica, ela vai circular por aqui, ó, e vai aquecer o filamento da lâmpada. Uma lâmpada, ela tem um filamento lá, um fiozinho de tungstênio, que quando ele é aquecido, ele emite luz. Então, veja bem, transformei energia química em energia elétrica, circulou a corrente, transformei energia elétrica em calor, em uma outra conversão, e transformei calor em luz. Então, nós tivemos 4 conversões de energia aí, ó. Em química em elétrica, elétrica em térmica e térmica em luminosa. Então, 4 conversões de energia no mesmo processo. Tranquilo? Alguma pergunta, gente? Aproveitando a imagem aí. Quando vocês pensam, eu vou fazer chamada. Acho que já fiz. É isso aí, gente. Se vocês não têm nada a perguntar, eu vou encerrar a aula. Vou parar a gravação. Gravação parada.